Ouça esta pregação da Palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 24, com o pastor Jorge Novaes. Vamos abrir a Santa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 24. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, o texto sagrado diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do seu sacerdote, todos os dias do sacerdote Joiada. Senhor Jesus, falai conosco pela sua gloriosa, inerrante, poderosa, bendita palavra. Espírito de Deus, Senhor, vem falar conosco, nos fortalecer, Senhor, nesta noite com a tua santa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Meus amados irmãos, poder sentar, aleluia, glorificarmos junto alegremente o nome santo do Senhor, aleluia, dando glória a Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, né? É uma bênção nós glorificar a Deus, irmãos, é importante para a nossa alma, aleluia. Irmãos, glória a Deus, a mensagem dessa noite, quero falar, irmãos, da necessidade da perseverança, para nós não apostatar. Para o crente, a igreja, o pastor, o ministro, que seja, não apostatar. Eu quero dizer que corre um risco muito grande de um crente ir bem com Deus e depois ele fracassar. Paulo fala aos Gálatas: corrias bem, né? Corrias bem. Bom, na história dos reis, o livro de 2 Crônicas, a gente entende que é escrito a história de Israel do ponto de vista de Deus, porque tem 1 Crônicas e 2 Crônicas. Você pode ler atentamente 1 Crônicas, depois ler 2 Crônicas. Para Deus, aleluia. Do ponto de vista de Deus, Deus olhando alto, Deus contemplou, para Deus, aqui, louvado seja Deus, este rei. Muitos reis, eles reinaram e foram fiéis a Deus. Outros reis foram maus. Outros foram bem depois desviados do caminho de Deus. O rei de Israel, Israel era governado por um tripé. Para Deus, era o rei, o sacerdote, para Deus, e os profetas, né, para Deus, glória a Jesus, aleluia. Tinha também os juízes, né, para Deus, os juízes, o sacerdote, para Deus, e os reis e os profetas, né, para Deus, louvado seja Deus. Irmão, para Deus, e sucedeu que esse jovem aqui, ó, Joás, ele começou a reinar com 7 anos de idade, né? Quando começou a reinar, e foi longe, ele reinou 40 anos em Jerusalém, né? Jerusalém, para Deus. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Muito bem. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Glória a Deus. Eu estava vendo aqui, irmãos, que houve vários reis que conseguiram reinar por 40 anos, né? Glória a Deus, em Israel. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Muito bem. O menino era muito novo, 7 anos de idade para reinar, porque era um monarca, então tinha que ter um filho para, glória a Deus, suceder ao pai que faleceu, né? Não importa se ele fosse novo ou não, morreu o pai, o filho tem que reinar. 7 anos, 12 anos, 10 anos, tinha que ser o filho. Era monarcas, né? A monarquia, glória a Deus, tinha que passar para o filho. Foi bem, por o menino ser, né, criança, claro, glória a Deus, quem que vai estar supervisionando, orientando, ajudando? É o sacerdote de Deus chamado Joiada. Joás, o menino rei, e Joiada, o sacerdote de Deus que ministrava no templo de casa de Deus, que tinha a lei de Deus, né, glória a Deus, e a atribuição para ministrar a palavra e as coisas concernentes ali, glória a Deus, a religião, né? Glória a Deus. Logo, Joiada tomou 2 mulheres, né, para adorar Jesus, glória a Jesus, gerou filhos e filhas, né?
e tomou joiada para ele 2 mulheres. Glória a Deus, glória a Jesus. Logicamente, glória a Deus, a gente tem que considerar, quando lê a Bíblia, que o período de anos, o fator tempo, né, glória a Deus, porque ele viveu 40 anos. Então, não significa que ele começou a reinar hoje mesmo ele já casou, né? Não acredito, né, glória a Deus, não sei o costume da época, não fui fundo nisso. Mas eu considero o fator tempo, né, glória a Deus, com certeza houve o tempo, enquanto o sacerdote vai orientando o menino, vai crescendo até ele chegar a uma idade, pode casar, não é verdade? Afinal de contas, ele reinou 40 anos, né? Houve tempo suficiente para ele tornar jovem e assumir. As 2 mulheres que foi dado para ele, né? É uma coisa que no tempo da lei deixou passar. A lei até fez vistas grossas, até deixou passar, chamado a poligamia. Eu conversando com o senhor, um pastor, ele disse que os teólogos assembleanos, os teólogos lá do ministério, os mais altos lá, acreditam que o homem pode ter mais de uma mulher, pode ter 2 ou 3, porque no passado Deus deixou, Deus permitiu, né? A gente vê vários casos, né, glória a Deus, inclusive aqui, né, glória a Jesus. Então eles dizem que eles não pregam isso para a igreja, eles não pregam para poder não escandalizar a muitos, mas eles lá consigo, no seu entendimento, eles acreditam que pode, né, aleluia. Pois é, mas a lei, glória a Deus, deixou passar. Só que o exemplo está lá em Gênesis. Deus fez uma mulher só para Adão, né? Glória a Deus. Então está ali já a lição. Quando Jesus disse, glória a Deus, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher. E não as suas mulheres, mas a sua mulher. Glória a Deus, é uma só, né? Mas por que na lei aconteceu? Na lei, esses homens tiveram muitas falhas, temos que admitir, né? Muitas coisas que eles fizeram da lei que deixou passar, que não era a perfeita vontade de Deus, né? Por exemplo, na lei eles podiam matar, né? Podiam puxar a espada, ir para a guerra, cortar o pescoço, matar, né? Jesus chegou na graça de Deus, não, glória a Deus, não permite, não é permitido nós tirar a vida do ser humano. Senhor, eu quero que nós pedimos que caia fogo do céu para consumir eles. Não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, aleluia. Então, na lei deixou passar isso. O homem ter várias mulheres, 2 mulheres, deixou. Mas todos eles tiveram os problemas, né? Glória a Deus. Jacó teve problema por ter 2 mulheres, Raquel e Leia, ou Lia, teve problemas. Logo, glória a Deus, Lia dava filhos, Raquel estéril. Raquel chegou para Jacó e disse: dá-me filhos, senão eu morro. Como que eu morro? Eu suicido, né? Ninguém fechou o olho e morre. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Quer dizer, eu vou suicidar. Jacó, mas eu estou no lugar de Deus? Porventura sou eu no lugar de Deus? Então tiveram problemas, né? Abraão teve um problema sério, né? Teve Sara, a esposa, teve Quetura, Agar, glória a Deus. E aí a promessa era para nascer o filho de Sara. Mas aí apavorou Abraão, tal, aí de repente deixou a senhora, a esposa legítima, concordou que Abraão deitasse com concubina, né? Glória a Deus. E Agar nasceu o menino, achando que era um menino da promessa, porque ele estava de idade e não nascia a criança. Abraão ia já velho e não tinha filho. Vamos ter que ter um filho aí. Então vamos deitar com a serva para que a concubina, para depois que nascer, quando nascer o menino, a esposa legítima pega, mãe de pegação, então fica sendo filho, né? Nasceu o menino, Deus disse: não é esse o menino da promessa, glória a Deus, aleluia. Não é esse o filho da promessa que eu prometi, tem que ser de Sara, da esposa legítima. Olha aí, também, glória a Deus. Deus trabalha com a esposa legítima, né? Glória a Deus. Aí então Abraão avexou e falhou mais uma vez na fé, né? Um pouquinho, glória a Deus. E aí, meus irmãos, sucedeu que passou o tempo, Deus visitou, então Abraão, realmente, Sara, né, teve um filho, né? Glória a Deus. Mas aí aconteceu, e
começou a dar problema, e começou a haver confusão entre a esposa legítima de Abraão, que é Sara, e Agar, né, glória a Deus, porque o ciúme, porque Agar deu filho, né, e Sara já começou a ciumar da concorrente, tá vendo? Deu problema. Então, glória a Deus, foi obrigado a despedir. Abraão despediu Agar com Ismael, seu filho, e Agar foi embora para o deserto com seu filhinho, deixou lá, deixou a casa. Tá vendo que Deus não é da vontade de Deus ter mais de uma mulher, glória a Deus. E ao atravessar o deserto, o sol muito quente, e não tinha alimento e água, né? Então o menino não aguentava mais andar, prostrou no chão para morrer. A mãe afastou distante um pouco para não ver o filho morrendo, né? Não é fácil não, se ver a criança desfalecer de sede até morrer. A mãe afastou para não ver o filhinho morrer chorando, ó. Mas Deus enviou o anjo, glória a Deus, e deu alimento, deu água, sustento para a criança, para eles, conseguiu atravessar o deserto. Deus ouviu o clamor do menino, o choro de Ismael. Glória a Deus, aleluia. Irmão, glória a Deus, glória a Jesus. Foi bem. O outro caso também muito interessante da poligamia, que não deu certo, glória a Deus, Elcana, que morava na montanha, glória a Deus, ela estava lá, ele tinha duas esposas, né, que era Ana e Penina, glória a Deus, e acabou que o ministério deu problema, e começou uma a zombar da outra, foi um problema sério. Então, dá problema, prova de que está fora do princípio original de Deus, né, glória a Jesus, aleluia. Pois bem, como costume, deram para esse jovem aqui, né, duas mulheres, glória a Deus. Sucedeu que, depois disso que veio o coração de Joás, né? Depois disso, depois que ele casou, já estava menino já decidindo por conta própria, já estava já um jovem, né? Agora já é um pai de família, o rei já está ganhando autonomia, ganhando força, decisões próprias, né? Glória a Deus. E ele veio um pensamento no seu coração, um desejo de, né, renovar a casa do Senhor, porque o rei anterior, glória a Deus, deixou, glória a Deus, estragar a casa do Senhor, desprezou a casa do Senhor, abandonou. Vamos ler aqui, 5. Ajuntou, pois, sacerdote e os levitas e disse-lhes: sai pela cidade de Judá, juntai dinheiro todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. Vós apressai esse negócio. Porém, os levitas não se apressaram. O rei chamou Joiada e chefe e disse-lhe: por que não fizesse inquirição entre os levitas, para que trouxesse de Judá e Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, a congregação de Israel, e a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Olha, irmão, havia necessidade de renovar a casa de Deus, porque Atalia, que governava antes desse rei, diz a Bíblia aqui, que ela, glória a Deus, pegou as coisas da casa de Deus e empregaram para adorar Baalins, adoração pagã aos ídolos, que é proibido pela palavra de Deus. Atalia, né? Essa mulher aqui do trabalho, já li a história dessa mulher, glória a Deus, e sempre ficou até parente desse povo para tentar ainda perseguir os próximos reis fiéis a Deus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Então foi dada a ordem, né? No versículo 8, deu o rei ordem, e fizeram uma arca e puseram fora da porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, seu servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, trouxeram a oferta e lançaram na arca até que acabaram a obra. Né, glória a Deus. Sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham os escrivãos do rei, comissários dos sacerdotes, vaziavam a arca e tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, ajuntando dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovar a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros,
para reparar a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Judá, Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, perfumadores e vasos de ouro e prata, e continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor nos dias de Judá, Joiada. Amém. Até aqui, irmãos, Atalia, que ela, junto com seus, que estava junto com ela ali na apostasia, fez um estrago na casa de Deus. As vasilhas, os utensílios, os objetos sagrados, os vasos, as bacias, que tinha muito trabalho, toda a cerimônia na casa de Deus. O próprio templo também estava desfiorado, porque eles estavam focados na adoração a ídolos, a imagem, no paganismo. Então, glória a Deus, menosprezaram a casa de Deus. Significa, glória a Deus, que o culto a Deus não estava sendo mais a prioridade do povo daquela época anterior ao rei Joás. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia traz aqui o registro, glória a Deus, do que o estado, que estava a casa de Deus. Então aquele jovem rei, observando a casa de Deus desfiorada, o culto a Deus praticamente, a Deus esquecido, agora ele ordena a restauração da casa de Deus. A primeira ordem do rei, glória a Deus, aos sacerdotes, os levitas, não se frutificaram. O rei percebeu. Por que os levitas não se apressaram? O rei emitiu ordem mais firme. Agora Deus, às vezes o ministro de Deus, dá uma ordem, orientado por Deus. É importante que todos trabalhem juntos, sigam juntos, no mesmo sentido, para que restaure a obra de Deus, para o bom andamento da casa de Deus, aleluia. Mas às vezes tem um ou dois ou três que quer fazer resistência, glória a Deus. Então o líder aqui deu ordem. O líder precisa ser firme, o líder precisa, glória a Deus, aleluia, esforçar, glória a Jesus. Olha bem, e diz a Bíblia que o povo, todo o povo, cidadãos, senhores e senhoras, jovens, se alegraram quando viu que foi feito coletas e ofertas, glória a Deus, em todo o país, para a restauração da casa de Deus. Significa, meus irmãos, que mesmo havendo apostasia, muitas vezes, muitos de Deus ficam ali naquele meio ali e tal, mas quando há um chamado, um líder, que Deus levanta um líder para Deus, e que faz um chamado para o conserto, um chamado para voltar para Deus, muitos se alegram também, glória a Deus. A nação se alegrou, o povo alegrou, porque o povo estava vivenciando a adoração do paganismo, mas o povo sabia, glória a Deus, o que é, aleluia, adorar ao Deus vivo. O povo sabia a diferença do culto a Deus e do culto a Baalins, a ídolos. Então, quando houve a ordem de coletar oferta para restaurar o templo de Deus, o povo se alegrou, que o templo de Deus restaurado é bênção, é o culto a Deus restaurado, aleluia, e a glória de Deus poderá voltar para Israel, aleluia. Jesus volte assim que voltar para Deus, Deus vai prosperar, Deus vai amparar, Deus vai proteger a nação como dantes, glória a Deus, aleluia. Então o povo tinha motivos para estar alegre com esta ordem da restauração da casa de Deus, Lemos aqui nos versículos lidos que contratou pedreiro, carpinteiro, profissionais para o trabalho, e de fato a obra de Deus foi restaurada. Glória a Jesus. Meus irmãos, em nossos dias
podemos observar a necessidade da restauração da obra de Deus, né? As igrejas brasileiras, as igrejas de outros países, nos países da Europa, Itália e outros países, Alemanha, que houve avivamento, Estados Unidos, né? Onde, glória a Deus, teve avivamento há séculos passados. Dizem relatos que grandes templos estão ficando vazios, estão sendo alugados para boates, para discoteca, né? Glória a Deus, para salão de festa. O povo foi desanimando da casa de Deus, aleluia, porque a apostasia chegou, a glória de Deus foi embora, e o povo foi desanimando, o povo foi voltando mais para o materialismo, para o secular, e foram esvaziando. Há países que o povo está tornando incrédulo. Irmão, no Brasil, se não é Deus, está usando o seu povo, glória a Deus, corre o risco de esse efeito acontecer na nação brasileira, com o escândalo do Evangelho. O Evangelho tornou causa de ganho, né? Os cantores gospel, os artistas gospel, o escândalo, o povo vai desacreditando, o Evangelho de Cristo vai cair no descrédito. Ninguém quer mais acreditar, né? Em pastor, em crente, em igreja evangélica, né? O bom nome do Senhor Jesus Cristo foi difamado, foi blasfemado, né? Por causa dos escândalos. Aleluia, Jesus. E as próximas gerações que vão surgindo, criança, jovem, adolescente, dificilmente vai querer, para Deus, converter a Deus. O povo vai endurecendo o coração. Enquanto isso, o diabo vai investindo, né, bombardeando as adolescências, crianças, jovens, com a rede social, com entretenimento, com Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Kawaii, Tigrão, com jogos, games. Ele vai jogando pedra no terreno, vai endurecendo os corações das nações, né? O plano do diabo é um plano traçado. Ele quer trazer para o Brasil aí a incredulidade, né, glória a Deus, para a nação brasileira, porque o Brasil tinha sido um celeiro bom para o Evangelho, um lugar bom para o Evangelho, um lugar bom para a palavra de Deus, para o povo converter a Deus, aleluia. Enquanto outros países como Turquia, Oriente Médio, onde a igreja teve nos primórdios dela, glória a Deus, cadê a igreja da Turquia? Cadê o Evangelho da Turquia? Cadê as 7 igrejas da Ásia? A cidade onde estava lá o grande avivamento? Glória a Deus, cadê o povo? Né? Endureceu o coração, irmão, glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmão, a palavra de Deus, ela vai passando para os países, o avivamento vai andando nos países, Deus vai fazendo a obra, né? Glória a Deus, mas, glória a Deus, aleluia, há necessidade da restauração. Sucede que, quando uma igreja apostata, quando o ministério apostata, o pastor presidente, o diretor, eles apostatam, eles não voltam mais. A história confirma, desde os tempos de Israel, o rei Saul apostatou, não voltou mais, não teve jeito, não conseguiu voltar mais para Deus. A apostasia é um caminho sem volta. Eu, meditando, descobri isso. Uma coisa é o desviado, outra coisa é o apostatado. O desviado declara: eu estou desviado, eu estou errado, eu estou no pecado, eu quero voltar para Jesus, eu sei que eu estou... O apostatado não, ele não reconhece que está errado, né? Ele acha que está bom, ele acha que... Então, glória a Deus, ele não volta, caminho sem volta. Balaão apostatou, não conseguiu voltar para Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Temos vários reis. A igreja primitiva, no 4º século, glória a Deus, que morreu os apóstolos, se juntou com a política, né? Através da influência do Constantino, imperador romano, glória a Deus. Então deu o surgimento da igreja católica. Nunca mais voltou a ser a igreja primitiva que era no tempo dos apóstolos, né? Glória a Deus. Se tornou a igreja católica apostólica romana, enquanto a igreja verdadeira, original, é a igreja de Jerusalém, que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus, aleluia. É um caminho sem volta, a apostasia, né?
as igrejas fundadas da Assembleia de Deus no Brasil, foi grande igreja de Deus, apostataram, morreu os pastores fiel, aí veio outros novos dirigentes, aderiram à política, à televisão, o divórcio, as vaidades e os costumes, não volta. Muitos pregadores tentaram, não consegue voltar, não consegue trazer de volta, aleluia. Normalmente a gente vê que Deus, ele levanta outros homens, para Deus, para iniciar, para Deus, prosseguir o trabalho de Deus, e aquelas vidas que, para Deus, querem a salvação, são tragos, para Deus, e passa a congregar com o homem de Deus, aleluia, Jesus. Mas os ministérios que apostatam não voltam mais. Eu quero saber se alguém, para Deus, consegue provar uma igreja que era fiel da doutrina e apostatou, se ela voltou, né? Não volta. Martin Luther tentou reformar a igreja católica, John Hus tentou reformar, Savonarola tentou reformar a igreja católica na Idade Média, né, glória a Deus. John Hus foi queimado vivo, porque começou a pregar a doutrina e o Papa não aceitou, então condenou a morte na fogueira. No meio da chama, John Hus olhou para o Papa e disse: sua besta humana, hoje você queima um ganso, daqui 100 anos Deus levanta um cisne a quem tu não poderá queimar. Glória a Deus, aleluia. 100 anos certinho, né, glória a Deus, nasceu Martin Luther, glória a Deus. E ele, embora católico, sabia que estava errado e começou a pregar e pregou 95, glória a Deus, doutrinas contra a igreja católica e fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O Papa queria que Martim Lutero fosse lá para retratar, para voltar atrás das palavras, alegando que somente o Papa podia interpretar a Bíblia, mais ninguém, né? Lutero falou: você me convence na escritura que eu estou errado? Me prova pelas escrituras. Não, Lutero, você não pode por isso não, me prova na escritura. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: somente pela palavra, somente pela fé, somente por Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E foi. Eles queriam matar, mas o príncipe da Alemanha, glória a Deus, não permitiu. Glória a Deus, porque o pai tinha deixado uma ordem que ninguém podia ser, nenhum alemão podia ser julgado fora do país. Aleluia. Então, por isso ele não foi ser julgado em Roma. Se ele fosse lá, já era torrado e queimado vivo, né? As igrejas não voltam quando elas apostatam, né? Tem gente que está achando que não, eu estou aqui na igreja tal, não vou deixar, eu vou lutar, eu vou fazer com que ela volta, eu vou pregar e a igreja vai voltar. A igreja aqui não vai apostatar. Se o ministério apostatou, vai sim também, porque a ordem vem de cima para baixo, né, para Deus. Então não tem como você bater de frente com os ministérios se ele já liberou, né? Irmão, tem que ter muito cuidado, glória a Deus, porque a igreja que liberar coisa que Deus não agrada, glória a Deus, aleluia, não volta mais. Porque se a pessoa liberar a televisão, amém, glória a Deus, na igreja, não vai tirar mais, né? Se liberar a política da igreja, ele não tira mais. Se ele liberar as coisas do mundo, não volta mais. A apostasia é um caminho sem volta. E é um dos sinais do fim, do grande dia do Senhor. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, virá apostasia, um grande sinal do fim dos tempos, né? Que apostasia é o abandono da fé original, decair, né? Desviar, afastar da fé original. Então você vê hoje as igrejas, está aí, o povo vai para a igreja, a mulher está indo de calça para a igreja. Irmão, vamos adorar a Deus de calça, livrozinho de alça, né? Está marcando tudo diante de Deus, né? Os homens querem adorar a Deus e querem torcer para time de futebol, é apostasia. Eles querem adorar a Deus e ser político, é apostasia, né? Para Deus, Senhor Jesus. Eles querem adorar a Deus e querem jogar bola, o time da igreja, apostasia. As mulheres cortam o cabelo, pinta e borda, apostasia dentro da igreja. E os ministérios concordaram. Glória a Deus. Então a necessidade de uma reforma. Aleluia. Já muitos pregadores, alguém já chegou a dizer para o Brasil todo ouvir. Glória a Deus.
que a igreja brasileira precisava de uma reforma. Glória a Deus, aleluia. Sim, e a reforma se dá por Deus. Por falar em reforma, eu não quero deixar passar aqui, glória a Deus, eu descobri que a reforma está aqui, né, glória a Deus. Eu descobri que o protestante, diz que o protestantismo, o pessoal estudioso diz que chama os evangélicos de protestante, porque eles protestaram, né, glória a Deus, eu esqueci a data, glória a Deus, lá para o mundo da Europa, que protestaram, porque tinham o direito de pregar a palavra, coisa assim, então eles protestaram, então chamou os evangélicos de protestante. Historicamente eles chamam nós de protestante, né, glória a Deus, aleluia. Pois bem, e os católicos chamam de os cristãos, e os evangélicos chamam de os protestantes, né, dizem eles, aleluia Jesus. Eu descobri que na Bíblia que, glória a Deus, o protestar, glória a Deus, é muito antes da Idade Média, né? O protestar aconteceu antes de Cristo. No 2 Crônicas, capítulo 24, a gente encontra aqui. Glória a Deus, vamos ler mais um pouquinho, meus irmãos, glória a Deus. Aqui, esse rei, ele foi bem, restaurou a casa de Deus, reformou a igreja, reformou o templo. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, a história dele continua. A história do reinado dele ainda continua, né? O versículo 15 diz que e envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Esse aqui é o sacerdote que ajudou o rei. Era da idade de 130 anos quando morreu. O homem de Deus que estava lá, glória a Deus, orientando o rei. Se o rei Joás estava fiel a Deus, tinha alguém contribuindo para isso, tinha um mentor pregando, tinha um sacerdote aconselhando, tinha um sacerdote ensinando, e o rei ouviu ao homem de Deus, mas o homem de Deus morreu. Quando é que há apostasia nas igrejas? Quando morre o homem de Deus, quando morre o servo que Deus levantou. Então, pelo que eu vi aqui, a restauração se dava, glória a Deus, pelo trabalho do sacerdote e pelo rei ouvir ao servo de Deus. Aliás, nem era para existir rei em Israel. No plano original de Deus não era para ter rei. Eu falei que era o tripé, agora eu estava buscando. Por quê? Era o sacerdote, era o profeta e os juízes, né? Livro de Samuel. O rei veio depois que o povo pediu um rei, não é verdade? Aí esse rei ouviu a voz de Deus por enquanto, então foi bom. Sem o rei, o sacerdote, o profeta, o juiz conseguia tocar a obra de Deus, né? Mas vamos lá. Glórias a Deus. Versículo 15. Então morreu o sacerdote Joiada, o homem de Deus, e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Viu? Um sepultamento de honra na cidade de Davi, junto com os reis. O sacerdote Joiada, ele teve um título bom. Irmão, que privilégio, né? Para Deus, um homem, aleluia, contribuir para a obra de Deus, contribuir para a perseverança da obra de Deus até o último dia da sua vida. Joiada morreu sem corromper. Joiada foi fiel até o último dia. O sacerdote Joiada não apostatou. Lutou, trabalhou, ele viu a casa de Deus reformada. Porque Joiada, ele viu a casa de Deus desfiorada. Ele viu a idolatria por ordem de reis. É um problema, irmão, é um problema quando tem uma autoridade monarca político que mandar na igreja. Porque aí Deus usa o profeta, o sacerdote para implantar a doutrina. Aí chega uma autoridade e não deixa, né? Houve muito conflito, né? Para Deus. É por isso que na igreja primitiva não tinha um que dizia ser o cabeça, o mandante. Procura o livro de Atos e vê se acha.
Procura a carta apostólica, se está assim, ó, não, fulano tal é o... Não tem. A gente percebe que o apóstolo Pedro estava ali, né? A gente percebe que Paulo atua junto, Tiago está junto, né? João está junto. Então a gente vê que eles trabalham juntos. Pedro chegou a um dia ser repreendido por Paulo, porque se dá o poder muito, é problema. Então Deus levanta os seus servos para juntos, né, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. O maior mesmo na igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que dá ordem aos seus servos que devem aplicar a doutrina e a disciplina na casa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Joiada viu a casa de Deus desfiorada. Ele teve o privilégio de, glória a Deus, de ver a casa de Deus restaurada. Mas ele teve que trabalhar para isso. Irmãos, nós queremos, já estamos, graças a Deus, numa igreja restaurada, né, glória a Deus. E nós queremos ver a igreja da sã doutrina grande, que ela já é grande, né, glória a Deus. Mesmo com pouca gente, ela é grande. Jesus diz que não é a menor, né, glória a Deus. Aleluia. Mas, eu digo, em números e abrangência, mais pessoas vêm congregar. Nós temos que trabalhar para isso. Não podemos animar. Meu culto, a minha igreja é 3 pessoas, nossa igreja é 4 pessoas. Não podemos ficar ansiosos e cabisbaixo por causa disso. Nós temos que saber que nós estamos, glória a Deus, no caminho. É o processo. E que a igreja foi assim. Um só ganhando o outro para Jesus. Nós temos que trabalhar em prol do reino, esforçar em prol da sã doutrina, lutar para dar o crescimento à igreja verdadeira. Aleluia, né, glória a Deus. E aí cada um vai ter a sua recompensa. Joiada lutou, glória a Deus, e chegou aos seus 130 anos, né, glória a Deus. Ele partiu para o Senhor e partiu alegre. Joiada partiu salvo, porque ele suou, trabalhou, né, para a obra de Deus. Suou, lutou contra a apostasia, incentivou o rei, incentivou o menino que era rei, até o rei, né, glória a Deus, cresceu e o rei aprendeu a lição e restaurou a casa de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Assim nós da igreja aqui neste momento, a igreja pentecostal do Filho de Deus foi levantada por Deus, que Deus já mostrou em visão para mim, claramente, né? Mas nós precisamos perseverar, porque se nós não perseverar, glória a Deus, a gente também pode perder a classificação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Não é porque Deus levantou IPFD que nós temos que relaxar, não, nós temos que zelar disso, né? Zelar dessa igreja, porque a igreja somos nós, aleluia, glória a Deus, aqui para a glória de Deus, né? Então a gente tem que lutar para obedecer a doutrina. Eu não posso assistir televisão, não posso assistir televisão, não pode assistir vídeo, não pode assistir vídeo, não pode zap, não pode zap, não pode face, não pode face, não pode usar o zap dos outros, eu não vou abrir zap dos outros, não, né, glória a Deus, nada disso, né? Eu não pode o jeans, não pode o jeans, né? Mas não pode as modas que Deus não quer, não pode. Ou tem 2 calças, tem 3, fica com as 2. Quando batizei só tinha 2, só tinha uma para trabalhar e outra para ir em casa, ir para a igreja. Batizei, né, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos perseverar, porque é importante perseverar. Irmãos, com a morte do sacerdote Joiada, o que aconteceu com o reinado de Joás? Versículo 17: a apostasia de Joás e de Judá. Infelizmente o rei não perseverou. Se não, vejamos, versículo 17: porém, depois da morte de Joiada, que é o sacerdote, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém,
por causa desta sua culpa. Versículo 18. Vamos comentar um pouco para Deus. Olha aí. O homem de Deus estava ensinando, mas ele morreu. Quem que veio agora falar com o rei? Os príncipes, que são os príncipes, são os filhos do rei, né, para Deus, são, para Deus, pessoas da cúpula do reinado, né, para Deus, e eles não tinham temor de Deus, eles não tinham a Deus, eles não tinham o Espírito de Deus. Joiada, apesar de velho, tinha Deus, tinha a lei de Deus, tinha a palavra de Deus, tinha o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Morreu o homem de Deus que pregava, o homem de Deus que ensinava. Aí vieram os outros, os príncipes. É assim que acontece a apostasia. Morreu João, o último dos apóstolos. Ainda ficou alguns que aprendeu com João, mas logo a igreja apostatou, transformou na igreja católica, que é a igreja apostatada, a igreja infiel a Deus, a igreja desviada. Né, irmão, glória a Deus. Morreu Daniel Berg na Vingre, glória a Deus. Surgiram os novatos, apostatou a igreja, liberou a vaidade, televisão, política e divórcio. Morreu o saudoso homem de Deus, os príncipes tomaram conta, mudaram a doutrina, né? Está aqui, e é um caminho sem volta. Você sabe qual que é o fim dos apóstatas? A Bíblia revela. O fim deles é a morte e o inferno. O fim dos apóstatas é a morte e o inferno. Porque Joiada morreu fiel e foi para Deus, mas os apóstatas morrem infiel, e os infiéis não podem entrar no reino de Deus, porque eles são usados por Satanás para pregoar o contrário da vontade do Senhor. E dizia a nação, dizia o povo, eles são fantoches, né, na mão do diabo. O diabo está usando eles para desencaminhar as almas. Então, glória a Deus, sucedeu a apostasia de Joás. O rei que era fiel apostatou. Glória a Deus. E passaram a adorar imagem do bosque e aos ídolos. Irmão, esse negócio do povo ficar de incutido com imagem, isso é antigo. No livro de profeta Ezequiel está escrito lá, me fala a memória o capítulo, que Deus levou Ezequiel, mandou olhar as abominações que tinha dentro da casa de Deus. Ezequiel olhou e Deus levou em visão lá no quarto da casa de Deus, do templo. Veja, filho do homem, a abominação aqui na casa. Quando ele olha, ele viu mulheres de frente para Tamuz, mulheres de frente para Tamuz, chorando por Tamuz, de costa para a casa de Deus, de costa para o altar de Deus, e adorando Tamuz, que é uma divindade que a Bíblia fala, que é uma divindade babilônica, que Gênesis capítulo 10, a arca desceu, as águas baixaram, Noé, e logo nasceu Nimrod, né? Depois tem mais história que a Bíblia não conta, mas a enciclopédia britânica traz. Quem quiser ter um estudo profundo mais, você pode ter uma enciclopédia, né? Glória a Deus, tipo um dicionário mais avançado. Glória a Deus. Que Nimrod, ele teve caso com a própria mãe, aquele que foi construir a Torre de Babel, né? Que era o rebelde, Nimrod significa rebelde. Então diz que nasceu desse relacionamento, nasceu Tamuz. Mas a Bíblia não fala desse relacionamento, porque a Bíblia não conta tudo detalhe, mas na frente ela fala do Tamuz mesmo. Inclusive é um dos meses do calendário, né? É o mês de Tamuz. E aí a Bíblia mostra as mulheres adorando Tamuz, chorando por Tamuz, porque é uma prática antiga, que logo na antiguidade, para Deus, essa Tamires, né, que era a mãe do Tamuz, diz que esse menino
ele foi morto, alguém matou. Só sei que no lugar fizeram uma idolatria na sepultura dele. E nasceu uma árvore, dessa árvore foi a origem da árvore de Natal. E começou a adorar todos os anos, levar a planta para todos os anos adorar no lugar onde o menino foi morto. Depois foi mudando, foi modernizando e trouxeram a árvore para dentro de casa. E o catolicismo adotou isso, a árvore de casa, no mês de dezembro, Natal, o Natal, chamado a Lapinha, né? Que fala a Lapinha, que é a comemoração do Natal. Eu era criança, eu era católico, o povo, todo mundo fazia, punha as plantas, fazia lá. E colocava o presépio, diz que era o menino de Jesus. A idolatria vem lá da Babilônia antiga. Esse Tammuz aí, para Deus, inclusive o 25 de dezembro, adoração ao Deus Sol. Se você olhar o Papa atrás, no crucifixo dele, alguns arquebispos, tem os raios do sol atrás da cruz. Crucifixo, né? A canção nova na adoração deles tem lá, passa o raio do sol, o crucifixo, e o raio do sol tem que é, porque o povo antigo adorava o sol, né? O paganismo. Então é a mesclagem de cristianismo misturado com paganismo, com Babilônia, né? Para Deus, e com cristianismo, com catolicismo. É um paganismo terrível. Aí Deus falou: veja, Ezequiel viu, lá estava as câmaras pintadas, desenhadas nas paredes, os desenhos, né? E passaram a ficar adorando, assistindo aquelas obras de arte, olhando o desenho, assistindo o Ezequiel. Não existia televisão, né? Para Deus, a idolatria, o ídolo. Irmão, ter cuidado. Aquilo que toma o nosso tempo de buscar a Deus é um ídolo. Pode ser o meu carro. Se meu tempo é mais para o meu carro do que para Deus, eu estou idolatrando ele. Pode ser minha esposa. Eu dou mais tempo para ela de tudo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, né, para Deus, um ídolo. O celular, ele pode transformar num ídolo. Desde que, até onde ele não é um ídolo, ligou o necessário e tal, que viu, trabalhou, usou para trabalhar, necessidade, resolveu. Amém. Mas está demais, estamos no tempo de orar, o tempo de ler a Bíblia, porque a gente, lendo a Bíblia a gente renova, lendo a Bíblia nosso coração aquece, lendo a Bíblia a gente fortalece com Deus, a gente tem contato. Quando você está lendo a Bíblia, eu imagino uma grande luz brilhando assim, clareando essa mente, pelo Evangelho, né? Aí passa o tempo ali, você passa uma hora, não vê, de deixar passa o dia. Então, olha o ídolo. Irmão, glória a Deus. O outro ídolo grande, a televisão. Por que era proibido televisão nas igrejas pentecostais? Porque era um ídolo, era a imagem da besta, é uma imagem diferente. As imagens antigas não falavam, eram as imagens na parede, eram os desenhos na parede. A tecnologia avançou porque o diabo inspirou. Então hoje a televisão, as imagens já falam. Irmão, está claro, está fácil de entender. É o grande ídolo da televisão. Então tem que ter cuidado no celular, porque a televisão está no celular também. Nós podemos estar presos em algum ídolo. Tem muito cuidado, porque o foco da gente. Eu conheci um velhinho crente que não gosta de ler só a Bíblia, converteu a Deus, não era católico, virou crente, só veio com a Bíblia na mão, pregando só a Bíblia. Aí surgiu um celular moderno, agora só no celular. Só no celular, né? E uma coisa feita mesmo para puxar a gente. Meu glória a Deus, muito cuidado. Bom, houve a apostasia, glória a Deus, deixaram a casa do Senhor Deus, seus pais, e serviram a imagem. Quantos hoje estão congregando desigrejados? Eles cultuam em casa pela televisão. E não é de agora não, faz anos já que eu sei disso. Você vai na igreja, escuta a palavra que não quer escutar. De repente alguma coisa você não quer ver. Então fica em casa. Congrega, vou lá só na ceia, ele fica em casa, cultuando
pelo culto da televisão, que é transmitido na televisão. Para Deus, faz tempo isso aí. Que eles ficam em casa com a televisão ligada, porque a igreja colocou a televisão, a igreja colocou o culto na televisão, a igreja aderiu à televisão, e eles filmam e o povo fica em casa. Então já não é mais um prestador do culto a Deus, ele é apenas um telespectador, um assistidor do culto, né? Lá na igreja, vamos que alguém está cheio de Espírito Santo, o cara está só olhando, e a câmera está filmando o sapato de um, a roupa do outro, o cabelo do outro, porque o filmador, às vezes nem é cristão, ele está filmando. Se tiver um detalhe, o pregador estiver pregando aqui uma doutrina, e alguém fizer uma cara feia lá, o rapaz foca lá para chamar a atenção do telespectador, para como que está a interação do público com aquilo, para ele estar lá, entendeu? Alguém estava comentando para mim quando a igreja lá, outra igreja liberou a filmagem, disse que tinha um pregador pregando a palavra boa, e tinha irmãos chorando, cheio da graça, e dando glória a Deus, e chorando, sentindo comunhão com Deus. Aí o outro do lado dele estava ligado na câmera, cuidado, está sendo filmado, cutucou ele, cuidado, está filmando você. Aí filmou ele, a cara tudo cheio de lágrimas, fazendo aquela cara, né, todo engrugido, de ali, sentindo. Aí quando está sendo filmado, ele pegou e esfriou o rapaz, parou na hora, jogou água, né? Extinguiu o espírito, entristeceu o espírito, apagou a chama do espírito que estava na vida do homem. Aleluia, que está filmando, o povo vai ver você chorando, dando aleluia, glória a Deus, fazendo a carona aí, né, fazendo a boca aberta, o povo vai ver você. Ele levou, então escondeu, parou. E essa igreja ficou o que hoje? Essa igreja moderna está assim. O povo que está preocupado com o quê? Com mexer no cabelo, as mulheres querem mexer no cabelo, querem ir para o salão, para sair bonito na filmagem. Irmão, pode ter certeza, né, para Deus, os homens cada vez mais caprichando, tudo bem, mas eles querem sair bonito na filmagem, pode ver se está preocupado com a postura, com a roupa, tudo, porque vai ser filmado, então vai assistir ele no lugar do mundo, vai assistir ele, então ele quer sair bonito. Pode ver essa igreja, cadê? Não tem mais ninguém, não. Nem chorar, não pode chorar mais, que chorar desmancha a maquiagem, né? Derramar lágrima desmancha a tinta do diabo no olho. Não era, irmão? Glória a Deus. Então, essa igreja está morta. Não tem mais o Espírito de Deus. Esses pastores apostataram. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, a apostasia, os ídolos, a televisão é a maior imagem. Nenhuma imagem católica atrai tanta gente como a televisão. E ela já está. Em 1980, Adão de Campos presenciou uma reunião no inferno. Jesus mostrou o tranca-rua das almas, diz: eu vou aperfeiçoar a minha tecnologia, que eu vou abalar o mundo. E quem quer que já avançou? Já avançou, já. Né? Já. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode fazer uma experiência, fica mais na Bíblia, fica mais na oração, fica mais no louvor, fica mais na harpa, e faz nada nesse celular, só o necessário. Você vê, e em casa mesmo você renova, aleluia. Você vai orar, você sente Jesus, você quer chorar, você quer dar glória, você quer estar grato, você quer uma vontade de falar com o Senhor, está tão maravilhoso, aleluia, por causa da comunhão que está com Deus, aleluia. Agora você passa muito tempo no celular, muito tempo em pesquisa, muito tempo, e quase não busca Deus. Você vê quando você for orar como está fechado, né, glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que, para Deus, ter a sabedoria, aleluia, para nós não tomar prejuízo espiritual, glória a Deus, aleluia, e ter cuidado com o ídolo, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Porém, deixaram Jerusalém ídolos, então veio grande ira sobre Judá, Jerusalém, por causa desta sua culpa, apostatou, passou a ser idolatria, veio culpa, a ira de Deus acendeu. Porém, enviou profetas entre eles, para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. Não falei para você que ia achar o protestante aqui na Bíblia? Quem achou o protestante aí? Versículo 19. Porém, enviou profetas. Quem enviou? É o Senhor. Entre eles,
para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. A apostasia é o caminho sem volta. Nem Deus faz os apóstolos voltar. Os profetas de Deus são os porta-vozes do Senhor. Levantou-se e foi lá até o rei, até os príncipes, até o povo e pregou contra a idolatria deles e protestou. A palavra protestar, estou com a minha Bíblia aqui, ó, no versículo 19, vou trazer para uma definição aqui, ó. Quem dá glória a Jesus, glória a Deus? Na Vulgata, que é uma tradução também que existe a Bíblia Vulgata, aparece o termo protestaram. Nesta passagem, está lá na Vulgata, né? Que é uma das traduções também muito confiável da Bíblia. Logo, o primeiro exemplo da palavra protestante não vem da história da Reforma, e sim de duas palavras: pró, para, a favor. Pró, quer dizer, quando é pró é a favor de, né? Tem uns pós e uns contra, né? Pró é para, a favor de, para, pró. Glória a Deus, o prefixo pró de protestante. Glória a Deus, significa pró, para, a favor, pró. E testans, testans significa testemunhas. Glória a Deus, a etimologia da palavra protestante, glória a Deus, significa uma testemunha a favor de Deus e de sua verdade, não simplesmente contra o mal. Aqui, Deus enviou profetas que protestaram contra o pecado de Judá e declararam as verdades de Deus, mas o povo não quis ouvir. Viu a protestante? Glória a Deus, aleluia. Então, são os testemunhas, são os profetas. Onde estão os protestantes da nossa era? Onde estão os profetas de nossos dias? Onde estão os testemunhas de Deus? Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas. Glória a Deus, aleluia. Está bem, meus irmãos? Glória a Deus. Então protestaram contra eles, mas o que? Eles não deram ouvidos. Aleluia. Quando Deus levanta o homem de Deus, Deus já fala logo. Deus levantou o nosso pastor, presidente do ministério aqui. Logo Deus já arrebatou ele do inferno. Já mostrou para ele o WhatsApp. Já mostrou para o homem de Deus ver. Porque se ele não vê, ele estaria cego. Se um cego for guiar outros, cai tudo no buraco. Então o homem tem que ver. Ainda agora Deus é aleluia. Então Deus mostrou, Deus fez ele ver. Ele viu o WhatsApp, ele viu o Facebook, né? Deus mostrou o Instagram, Deus mostrou a televisão, as filmagens. Já está falado que Deus falou uma palavra só. Agora Deus, é como Deus disse a Balaão: Balaão, você não vai. Balaão insistiu: Senhor, deixa. Então vai. Deixou. Deus fala uma coisa só. E se nós não quisermos dar ouvido para Deus, Deus vai deixar, né? Aleluia. Mas os testemunhas, os protestantes, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, não deram ouvidos. Então, você, irmão, dessa igreja mundana que apostatou, você está achando que você vai pregar a doutrina aí que vai mudar? Não vai. Está aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Eles não vão dar ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Versículo 20, né? Joás manda matar Zacarias. O rei Joás, que restaurou a casa de Deus, ele apostatou tanto que chegou ao ponto de mandar matar um homem de Deus. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor,
Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. É isso. O ministério ficou frio porque deixou a Deus, Deus deixou eles também.